Parece ser mesmo, questão de percepção pública e encheção de saco governamental, né? O que ocorre é o seguinte, Igor, o que o Richard está tentando explicar, ou ele estava falando ali agora, eu captei, quando ele olha para mim e fala assim, esse cara aqui é das antigas. Eu comecei a trabalhar com animais quando eu tinha 10 anos de idade, lá em Santo André. E naquela época, eu acredito que eu fui talvez o primeiro passeador de cães, que eu andava com 10, 15 cães no braço. Imagina um cara magrinho, 1,65 m naquela época, com 10 anos, e carregando 10, 12 cachorros. E naquela época, o que existia? Né? Só existiam pastores alemães, collies, não existiam dobermans ainda, né? E mais nada. Então, não existiam no Brasil, tá dizendo? No Brasil, tá. No Brasil. Aí o que ocorreu? Eu falei, puxa vida, eu quero aprender mais sobre outros animais, tal, quero saber como é que funciona. Eu assisti aqueles filmes na TV, né, que a gente, quando a gente era pobre, tinha que caminhar 1 hora para ir para casa da minha tia para assistir TV, para assistir o Daktari, que tinha um leão, que tinha lá o Tarzan, que tinha a Chita, íamos assistir lá o Ben, o urso amigo, ia ver o Rin-Tin-Tin, o cachorro fazendo aquelas coisas todas. Eu falava, puxa vida, como é que eles fazem isso? Como é que o cinema realmente funciona, né? E essa era a minha paixão, eu queria saber como é que fazia filme, como é que os animais faziam aquelas coisas. E eu acabei um dia lendo uma manchete no jornal, no Diário do Grande ABC, que existe até hoje, que dizia assim, treinar cães é uma arte. Então eu falei, eu quero aprender esse troço, eu quero aprender como é que é essa arte de treinar cães. E eu cheguei com apenas 10 anos de idade, cheguei lá, bati na porta do cara, depois de 1h30 de ônibus, né, que tinha aqui no ônibus, dormindo, batendo a cabeça, e o cara falou assim, você quer aprender sobre cães? Mas você é um menino, fraco, magro, né? Magro, naquela época eu era magro. E aí eu falei, quero. Ele falou assim, mas você não vou ter condições de pagar. Eu falei, não, mas não estou interessado em dinheiro, eu quero aprender. E aí eu comecei, naquele primeiro dia, eu levei a minha primeira mordida na perna, que eu tenho a marca até hoje. Eu fui entrar numa briga de um pastor alemão, eu coloquei o joelho na frente, numa grade, e o cachorro pegou o meu joelho. E ele falou, o que aconteceu? O nome desse cara era José Francisco Dias Filho, né? E eu falei, não aconteceu nada, Dias, tá tudo bem. Eu queria chorar, eu queria gritar, mas eu falei, tá tudo em ordem. Aí no dia seguinte, 7 horas da manhã, eu estava lá na porta dele. E eu continuei trabalhando com ele mais uns 3 anos, até que ele veio a falecer. Ele teve uma doença de encefalite na época, e eu cuidei da família dele mais 1 ano, até começar a trabalhar por conta própria com apenas 14 anos. E o meu sonho sempre foi como fazer cinema, como treinar animais. Então, com 19 para 20 anos, eu fui para os Estados Unidos, fui lá na Universal Studios, um amigo meu me levou, me apresentou para uns caras lá, eu falei, olha, eu posso limpar cocô, eu posso fazer qualquer coisa, mas eu gostaria de aprender como é que faz uma águia voar do ponto A para o ponto B, como é que faz isso, como é que faz aquilo. Então, o que ocorreu? Eu aprendi, em parte lá, né, como é que funcionava a cabeça dos animais, como é que eles aprendiam. E aí eu vim para cá, para o Brasil, comecei a trabalhar, mexer com animais, aquela coisa toda, treinando cães, fazendo isso, fazendo aquilo, até que um dia, né, a gente começou a fazer cinema, fazer publicidade, etc. E televisão, programas de televisão. E a gente fez diversos programas, reality shows, na Globo a gente fez todos, No Limite, com Hipertensão, Jogo Duro, novelas, tudo. Programas de televisão nós fizemos todos. Jô Soares, tudo que você puder imaginar. Ele falou uma coisa muito importante, vou te interromper. Foda-se. Mas eu quero chegar, o ponto, sabe qual que é? Que eu queria chegar, quando o Richard falou isso, é que eu não tenho vergonha do meu passado. A cabeça dos bichos. Você entendeu? Ninguém pensa com a cabeça dos bichos, Igor. Qual é a cabeça dos bichos? Não é a nossa. Mano, tá lá a cobra. Aí vem uma águia, um falcão, um gavião. Porra. Mete uma garra nela. O que ela vai fazer? Vai tentar se soltar, vai se tentar. Ela vai morder, enfiar a cauda no boga do gavião. Ela vai se livrar daquela porra. O que ela tiver que fazer, ela vai fazer. Sabe o que ela faz em seguida? Ela vai pro psicólogo. Nunca. Ela vai comer um rato, mano. Isso é a vida de um animal. E eu tenho um cara que eu respeito mais, porque aí você fala assim, mas quem tá no teu lugar de fala? Cientista.
palavra é uma bosta. Maurício Barbante. Maurício Barbante. Qual é a minha câmera? Essa aqui? É. Eu admiro você. Por quê? Porque aí começou esse... Eu acho que... Como que você acha o quê, caralho? Você não acha porra nenhuma. Você nem sabe... ela tá insatisfeita, a cobra. Como é que você sabe que uma cobra tá insatisfeita? Não tem orelha pra baixar. Não tem perna pra enfiar o rabo no meio. Ela não pisca, porque ela não tem pálpebra e não tem ouvido externo. What the fuck? Que você quer falar alguma coisa sobre esse bicho? Você não sabe nada. Você não tá no teu seu lugar de fala. Aí vem um cara e fala assim, encheu o saco desse negócio de, estresse, não sei o quê. Porque o estresse, cara... Tá. Aí ele fez, Maurício Barbante, que gênio do caralho. Como a gente deve isso a Maurício Barbante? Ele falou, me enche o saco. Eu vou avaliar o nível de estresse. Tem um hormônio, que eu esqueci o nome, que pega no cocô e sabe o nível de estresse. Aí ele fez o seguinte, é um trabalho científico, então não é que ele pegou um ou outro ali, não. Amostra, trabalho científico. Vários papagaios que cagavam numa árvore ali, ele foi embaixo da árvore e pegou o estresse, a bosta. Aí ele foi em zoológico, aí ele foi em setas, que é o setas? São aqueles que recebem uns animais do tráfico, que o bicho chega nos canos, aquela zona do caralho, Auschwitz. E aí ele pegou o filho da puta. O papagaio da vovó. Filho da puta! Ele pegou esse cara. E ele, vários desses caras. E ele fez uma análise que eu me esqueci o hormônio, mas que nivela o nível de estresse desses caras. Aí eu te pergunto, Igor, meu amigo, quem que você acha que era o cara mais estressado de todos esses 4 grupos? Eu repeti. Natureza, setas... Não, é um centro de triagem. Centro de triagem, zoológico e o filho da puta, papagaio da vovó. Bom, pelo toar da conversa, eu vou no cara que tá na natureza. Como que é, Rum? Porque eu já dei o caminho. Claro que é isso. O cara da natureza. Ele tem que competir por sexo, ele tem que competir pelo território, né, dele. Ele tem que competir pela comida. A vida dele é competição. Ele é o nível número 1. Ele foi o número 1. E o mais tranquilo foi quem? O mais tranquilo foi o da vovó, pô. Claro! Ele domina a situação. Entra um cara e fala assim, filho da puta! Vai tomar no cu! Esse é o cara que tá dominando a situação. Ele manda naquela porra. A pupila dele faz assim, tchum, tchum, tchum. E ele manda naquilo. O ponto que o Richard quer colocar, pelo menos que eu estou entendendo, é exatamente isso. E é difícil entender esse cara aqui, porque ele vai nos lugares aí. Você tem que ler aí, as letrinhas no pé, né? A tradução está no pé, eu estou olhando ali. O que ocorre é o seguinte, é que no passado as coisas eram totalmente diferentes, né? A gente transportava elefante, leão, tigre. Eu levava no palco do programa lá do Faustão, a gente abriu várias vezes com leão. Né? Abríamos punha um tigre dentro no palco lá, as meninas vinham dar leitinho na boca da tigresa, andava de um lado, andava para o outro, levava chimpanzé e não tinha problema nenhum, entendeu? Era uma coisa que... Por quê? Porque naquela... Rapidinho. Cadê o Jean? Tu pensando na mesma coisa que eu quando ele falou leitinho na boca da tigresa? Tudo bem. Deixa quieto. Deixa quieto. Não, deixa quieto. Continue, vai. Entendeu? Agora, na verdade, o que acontece? Nós éramos precursores nessa coisa toda, né? Com animais na televisão, levar para filmes, né? Eu me lembro que uma vez nós fomos fazer um filme para uma campanha da ESSO de 80 anos, e quem veio para fazer todo o trabalho, fazer a filmagem, foi o diretor do Blade Runner, o diretor de fotografia, o Jordan Cronenweth, né? E o cara era fera, tinha feito Jardins de Pedra, Desejos, tinha feito o Blade Runner, né? E ele, a luz que ele carregava era uma luz que nunca tinha entrado no Brasil. Ele tinha um HMI, uma luz que era mais ou menos do diâmetro dessa sala, para você ter uma ideia.
E nós fomos para Cabo Frio, fomos para o Rio de Janeiro para gravar. E eu fui até o Beto Carreiro e pedi 2 tigres emprestados, né, há 30 anos atrás, para poder levar para o Rio para fazer essa campanha. Então você imagina, né, transportar, pegar 2 tigres lá, levar de Santa Catarina até São Paulo, de Santa Catarina até o Rio de Janeiro, do Rio de Janeiro até o Cabo Frio, ficar com esse tigre 1 semana rodando no Rio, filmando com uma equipe. No primeiro dia, nós chegamos lá, eles tinham uma jaula, mas não era para o tigre, a jaula era para a equipe ficar dentro, junto com o diretor, com rifle, com dardos, com tudo, porque eles tinham medo que o tigre fosse atacar. Bem, resumo da ópera, no último dia eles estavam já tirando foto com o tigre, fotometrando no focinho do tigre, porque eles viram que era manso, assim, que não digo manso, mas que era um animal que era, vamos dizer, sociável, né? E que tinha... E não tinha uma razão para atacar também. Não tinha, como você viu lá no Catar, que você viajou, você viu lá o cara passeando com o leão com o tigre na guia, você passou a mão lá no namoro, né? E fez carinho nele e tudo. Então por quê? Porque são animais que estão nascidos e criados em cativeiro. Então todos esses animais que a gente sempre trabalhou nesses últimos 40, 50 anos, eram animais nascidos e criados em cativeiro. Então não foram animais que foram retirados da natureza. Então essa é a diferença. Tem mais tigre criado em cativeiro do que na natureza. Exatamente.